Há um silêncio que nenhum barulho é capaz de preencher. Você pode estar rodeado de pessoas, de conversas, de risadas artificiais que se espalham em festas ou encontros sociais. Pode estar com a televisão ligada no volume máximo ou o celular vibrando sem parar sobre a mesa e ainda assim, dentro de você, existe algo que permanece quieto. É um espaço que não se cala com distrações. É o vazio. E o mais curioso é que, ao contrário do que imaginamos, o vazio não é apenas ausência, ele é presença. Ele está ali como uma força que nos acompanha desde sempre, mas que preferimos ignorar. Fugimos dele como quem foge de um espelho que mostra mais do que gostaríamos de ver. Porque o vazio interior não nos deixa mentir. Ele revela, ele expõe, ele nos obriga a encarar a pergunta que mais tememos: quem eu realmente sou quando nada me distrai? Muitos vivem a vida inteira tentando evitar essa pergunta. Correm atrás de conquistas, acumulam bens, compram roupas que nunca usam, fazem viagens que registram apenas para postar e provar aos outros que estão felizes. Mas no fundo, não estão. Não porque viajar, comprar ou conquistar seja errado, mas porque fazem tudo isso como quem enche um copo furado. Não importa o quanto despeje, nunca estará cheio. E esse buraco, essa sede que não se apaga, tem um nome: vazio interior. O vazio é o eco de algo que está pedindo para nascer dentro de nós. Mas, ao invés de ouvir, tentamos silenciar. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas sem motivo aparente. É por isso que, mesmo quando alcançam metas, sentem aquele gosto de insatisfação. É por isso que, depois de realizar sonhos, se perguntam: e agora? É só isso? A verdade é que a vida moderna nos treinou para correr sem parar. Somos educados a acreditar que estar ocupado é sinal de importância, que ter a agenda cheia é prova de valor, que responder mensagens rapidamente mostra comprometimento. Mas no fundo, o vazio continua ali, como uma sombra que se alonga ao final da tarde. E quanto mais fugimos, mais ele cresce. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele momento em que, depois de um dia cheio, você deita na cama, apaga a luz e, de repente, não há barulho, não há notificações, não há ninguém para distrair. E ali, no silêncio da noite, aparece o peso. Não é físico, não é palpável, mas é real. É como se uma voz silenciosa sussurrasse: você não está completo. Essa sensação assusta, mas também pode libertar. Porque o vazio não é um inimigo, ele é um convite, um chamado invisível que diz: olhe para dentro, porque é aí que a resposta mora. Mas sejamos honestos, olhar para dentro não é fácil. O mundo inteiro parece conspirar contra isso. Se você fica em silêncio por muito tempo, logo sente a necessidade de pegar o celular. Se começa a refletir, rapidamente aparece um vídeo, uma notificação, um feed infinito para te puxar de volta. Não porque você precise, mas porque aprendeu a se manter ocupado para não sentir. E ainda assim, por mais que o mundo ofereça distrações, o vazio sempre vence. Ele espera, ele não tem pressa. Ele sabe que em algum momento todos terão que encará-lo. Agora, eu preciso te dizer algo importante. Talvez você esteja ouvindo essas palavras justamente porque já chegou a sua hora. Talvez o vazio que você sente não seja um peso, mas um chamado. Talvez você tenha sido guiado até aqui porque dentro de você já existe uma parte que cansou de fugir. E aqui entra uma verdade que poucos ousam admitir. Preencher o vazio não é possível. Ele não é feito para ser preenchido. Ele é feito para ser compreendido, para ser aceito, para ser transformado em espaço fértil, onde algo novo pode nascer. Pense no vazio como um campo aberto. De início, ele parece assustador. Um terreno imenso, sem nada, sem árvores, sem flores, sem sombra. Mas é justamente esse campo vazio que permite que você plante o que quiser. Se estivesse cheio de pedras, de muros, de construções velhas, você não teria espaço.
Mas quando há vazio, há possibilidade. O problema é que, em vez de plantar, muitos tentam jogar entulho nesse campo. Jogam distrações, relacionamentos superficiais, objetos sem valor, metas sem sentido. E quanto mais entulho acumulam, mais sufocados ficam. E você já se perguntou o que tem jogado dentro do seu campo interior? Talvez tenha tentado preencher o vazio com pessoas que não ficaram. Talvez com compras que perderam o brilho em poucos dias. Talvez com conquistas que pareciam grandiosas no início, mas se tornaram pesadas depois. Mas hoje eu quero te convidar a algo diferente. Não tente mais fugir do vazio, pare de tratá-lo como um inimigo. Comece a olhá-lo como um professor invisível. Esse professor pode ser duro, mas sempre tem algo a ensinar. Ele nos lembra que sem espaço nada novo nasce. Ele nos mostra que não precisamos de tanto quanto acreditamos. Ele nos força a simplificar. Ele nos devolve ao essencial. E se você aceitar esse chamado, vai perceber algo extraordinário. O vazio não é solidão, é presença. Não é escuridão, é possibilidade. Não é perda, é preparo para o que está por vir. Agora, eu quero que você respire fundo por alguns segundos. Inspire lentamente, segure o ar, solte devagar. Enquanto faz isso, repare, existe um silêncio entre cada respiração. Um espaço que separa a entrada do ar da saída. É pequeno, quase imperceptível, mas está ali. Esse pequeno vazio é prova de que a vida também acontece nos intervalos. Assim também é dentro de você. O que realmente importa não está apenas no barulho das conquistas, mas também no espaço silencioso que você cria para si mesmo. Por isso, não tenha medo de pausar. Não tenha medo de ficar em silêncio. Não tenha medo de sentir o vazio. É nesse espaço que você finalmente começa a se encontrar. Se essa mensagem está chegando até você, não ignore. É possível que seja exatamente o que precisava ouvir hoje. E antes de seguir, eu quero te pedir algo simples. Se essas palavras tocaram em você de alguma forma, compartilhe este vídeo. Não apenas porque ajuda o canal a crescer, mas porque você pode ser o instrumento para que outra pessoa também escute esse chamado invisível. Você não faz ideia de quantos estão sentindo o mesmo vazio em silêncio neste exato momento. O vazio interior é muitas vezes o professor mais temido, mas também o mais honesto. Ele não nos poupa, não alivia as palavras, não suaviza o silêncio. Ele apenas se apresenta cru, nu, sem máscara. Enquanto tentamos correr, ele apenas se mantém, firme, aguardando o momento em que finalmente teremos coragem de parar e encará-lo de frente. Muita gente pensa que preencher o vazio é o objetivo da vida. Mas será que é isso mesmo? Será que viemos a este mundo apenas para colecionar distrações, relacionamentos apressados e conquistas externas que só duram até o próximo desejo nascer? Se tudo o que buscamos é preencher o vazio, não estamos de fato negando a sua existência. E ao negá-lo, não acabamos presos num ciclo sem fim de frustração. Veja, o vazio não é apenas ausência. Ele é um espaço de possibilidade. Pense em um copo vazio. Muitas pessoas o olham e sentem falta da água que deveria estar ali. Mas um copo vazio também é um convite. Ele pode receber água, suco, vinho, café ou simplesmente o silêncio de não precisar ser preenchido naquele instante. O mesmo ocorre com a alma. O vazio pode ser visto como um buraco doloroso ou como um espaço aberto para o novo. Quando começamos a olhar para dentro e percebemos esse espaço, o primeiro instinto é fugir. Mas quanto mais fugimos, mais ele cresce. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Cada distração, cada consumo desenfreado, cada rolada infinita no celular apenas aumenta o fogo do desconforto interno. Até que um dia nos cansamos. Até que chega a hora de simplesmente sentar em silêncio, fechar os olhos e ouvir o que o vazio tem a dizer. E o que ele diz?
Ele nos fala de tudo aquilo que evitamos. Ele nos lembra das conversas que nunca tivemos, dos sonhos que engavetamos, das versões de nós mesmos que deixamos morrer em nome de agradar os outros. Ele nos mostra que não somos eternos, que o tempo corre e que não há garantia de amanhã. Ele aponta com frieza para a verdade de que vivemos como se a vida fosse infinita, mas cada segundo que passa nunca mais retorna. É nesse ponto que muitos quebram. Alguns choram, outros entram em desespero e outros ainda endurecem. Mas há aqueles que, ao encarar o vazio, encontram uma força que nunca imaginaram ter. Porque é ali, no silêncio, que surge a chance de renascer. Você já reparou como as grandes transformações na vida raramente nascem do conforto? Quase sempre elas surgem da dor, da perda, da crise. É quando perdemos o que parecia essencial que descobrimos quem realmente somos. O vazio não é inimigo. Ele é o convite para essa descoberta. Talvez neste momento você esteja passando por isso. Talvez se sinta sozinho, sem direção, tentando se distrair, mas no fundo, sabendo que nada do que faz tem realmente apagado esse peso interno. Se for o caso, permita-se não fugir. Respire. Apenas reconheça. Há um vazio em mim. Isso não é fraqueza. Isso é coragem. Porque quem reconhece já deu o primeiro passo em direção à transformação. E aqui eu quero que você faça algo agora, enquanto me ouve. Feche os olhos por alguns segundos. Respire profundamente 3 vezes. E sem tentar mudar nada, apenas pergunte a si mesmo: o que esse vazio está tentando me mostrar? Não espere uma resposta imediata. Apenas abra o espaço. Muitas vezes, a resposta vem como um sussurro dias depois, ou em um sonho, ou em um simples arrepio durante uma conversa. É nesse espaço de escuta que algo mágico acontece. O vazio começa a se transformar em guia. Ele deixa de ser apenas dor e passa a ser direção. Mas cuidado, aqui mora um segredo que poucos compreendem. O vazio não vai desaparecer de uma vez. Ele vai sempre estar ali, em maior ou menor intensidade. A questão não é matá-lo, mas aprender a caminhar com ele, transformá-lo em aliado, porque ele será o lembrete constante de que você é mais do que aquilo que acumula, mais do que o que mostra nas redes sociais, mais do que o rótulo que o mundo lhe impôs. Você já parou para pensar em quantas pessoas vivem como personagens de si mesmas? Criam uma imagem para os outros, mas dentro sentem um enorme abismo? Essa dissonância, esse contraste entre o que mostramos e o que sentimos, é justamente o combustível do vazio. Enquanto tentamos sustentar uma fachada, o interior grita por autenticidade. E talvez seja por isso que, neste momento, você está aqui ouvindo estas palavras. Talvez porque, de alguma forma, parte de você já esteja cansada de sustentar máscaras. Talvez porque esteja pronto para mergulhar em uma verdade mais profunda. Se isso ressoa com você, então quero lhe pedir algo simples. Permita-se ser honesto consigo mesmo ainda hoje. Escreva em um papel aquilo que mais teme encarar. Escreva sem censura o que sente quando pensa no seu vazio. Às vezes, colocar no papel é como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz entra, o ar circula e o peso diminui. Lembre-se, não há vergonha em sentir-se vazio. Vergonha é fingir plenitude enquanto se afunda em silêncio. O vazio é humano. O vazio é parte da jornada. E se você chegou até aqui, já está no caminho de transformar esse vazio em força. E antes de continuar, se você sente que estas palavras estão tocando sua alma, eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém que também pode estar vivendo esse silêncio interno. Porque muitas vezes, uma única frase pode ser a faísca que alguém precisava para não desistir. Talvez você já tenha sentido, enquanto ouvia essas palavras, que dentro de você algo começou a se mover. Não é uma revolução barulhenta, não é uma explosão de fogos de artifício. É algo mais sutil.
É como o movimento das marés, silencioso, mas constante. É como uma chama pequena que, mesmo frágil, insiste em brilhar na escuridão. Esse movimento é a sua alma respondendo. É a parte mais profunda de você dizendo: eu ainda estou aqui. Eu nunca fui embora. E esse é o grande mistério do vazio interior. Ele não existe para nos destruir. Ele existe para nos revelar. Ele não é um castigo. Ele é um convite. Ele é o silêncio que nos obriga a escutar o que nunca tivemos coragem de ouvir. Ele é o mestre invisível que nos ensina a olhar para dentro quando tudo fora parece não fazer mais sentido. Quantas vezes você buscou preencher esse vazio com distrações? Quantas vezes você correu atrás de conquistas externas, de reconhecimento, de aplausos, de likes, acreditando que quando chegasse lá, finalmente se sentiria completo? E, no entanto, sempre havia um mas. Sempre havia uma sensação de que ainda faltava algo. Esse algo não está fora, nunca esteve. Ele sempre esteve esperando dentro de você, como uma criança esquecida em um canto da casa, esperando que você finalmente se lembrasse dela. O vazio não é uma ausência. O vazio é a presença esquecida de quem você realmente é. Respire fundo agora. Permita-se sentir. Talvez surja um desconforto, talvez surja uma paz inesperada. Mas não fuja. O vazio não vai te engolir. Ele vai te revelar. Ele vai mostrar que, por trás do barulho da mente, existe um espaço silencioso onde você pode descansar, onde você pode simplesmente ser. E é nesse espaço que você vai descobrir algo que nenhuma conquista do mundo pode te dar. A sensação de estar inteiro, de estar em casa, de não precisar provar nada a ninguém, de não precisar correr atrás de validações, porque você já carrega em si tudo o que buscava desesperadamente fora. Mas isso não é apenas para você ouvir e esquecer daqui a alguns minutos. Isso é para você praticar todos os dias. Quando o vazio vier, não corra. Sente-se com ele, converse com ele, pergunte o que ele quer te ensinar. Trate-o como um amigo, não como um inimigo. Porque é isso que ele é. O amigo invisível que na dor revela a sua verdadeira força. Se você chegou até aqui, você já percebeu. Este não foi apenas mais um vídeo. Este foi um mergulho. E não é qualquer pessoa que mergulha tão fundo. Se você permaneceu, é porque existe em você uma busca verdadeira, uma fome de autenticidade, uma coragem silenciosa que a maioria prefere ignorar. E é exatamente por isso que eu quero te convidar a dar um passo a mais. Inscreva-se neste canal agora. Não porque eu estou pedindo, mas porque você sabe que precisa de lembretes como este. Porque você sabe que sozinho é fácil se perder de novo no barulho do mundo. Mas juntos nós podemos manter essa chama acesa. Ative as notificações, deixe um comentário compartilhando a sua experiência com o vazio, porque cada palavra que você escrever não vai apenas ajudar a você mesmo, mas também a quem ler e perceber que não está sozinho nessa jornada. Imagine uma comunidade de pessoas que não têm medo de olhar para dentro, que não fogem do silêncio, que aprendem a transformar o vazio em virtude. Essa é a comunidade que estamos construindo aqui. E você faz parte disso. Lembre-se, o vazio interior não é o fim. Ele é o começo. Ele é a porta para um mundo que você nunca explorou. E cada vez que você se permitir atravessá-lo, você estará mais próximo de descobrir a sua essência. Então, antes de encerrar, feche os olhos por alguns segundos. Respire e apenas sinta. Não lute contra o silêncio. Deixe que ele fale. Deixe que ele te guie. O vazio não é inimigo. O vazio é o mapa. O vazio é a bússola. O vazio é o caminho de volta para você mesmo. E eu termino este vídeo deixando um desafio. Não corra mais do seu vazio. Olhe para ele hoje, amanhã e todos os dias. Transforme-o em sabedoria. Transforme-o em virtude. Porque no fim, a maior riqueza que você pode conquistar não está fora.
mas sim dentro de você. Obrigado por permanecer comigo até aqui. Obrigado por ter a coragem de mergulhar nesse silêncio. Nos vemos no próximo encontro, aqui, no canal A Virtude Invisível. E até lá, não tenha medo de ouvir o que o vazio tem a dizer.